O que não falta é psicólogo, terapeuta, psiquiatra, vir aqui na internet falar mal da ansiedade. Dizer como a ansiedade faz mal pra gente, como a gente tem que se livrar da ansiedade. X dicas pra você se livrar da tua ansiedade. Ai, você já pensou o que aconteceria com você se você não tivesse a tua ansiedade? Se ela desaparecesse? Oiê, sou o Caio Graneiro, sou psicólogo. E hoje quero falar um pouquinho com você sobre essa ideia de que exista algo que seja ruim e outra parte que seja bom, a gente tem que se livrar da parte ruim. Eu tô cansado de ver pra todo lado aqui na internet conteúdos falando mal da ansiedade, com ferramentas, e como fazer, como... E eu fiquei pensando nos meus pacientes, pensando na minha própria vida. Eu sou uma pessoa de base ansiosa, o que significa que eu sou muito mais intenso que as outras pessoas, muito mais rápido, espero muito menos, e isso sim, me traz alguns sofrimentos. Quantas vezes eu conheci um cara quando estava solteiro e fiquei interessado nele, quis mandar mensagem, quis marcar, quis fazer a coisa acontecer, desesperado pela minha ansiedade, que talvez você chamaria de emocionado. Quantas vezes eu fui dispensado porque a pessoa me achou ansioso demais, desesperado demais, rápido demais. E sim, nesse sentido, a ansiedade às vezes faz a gente sofrer, né? Às vezes você, tem uma prova, você fica sem dormir, ou você vai num evento, sei lá, como a tua ansiedade te pega. Às vezes é mais uma angústia. E tem esse lado da ansiedade, mas eu queria contrapor uma coisa com você. Lembro de um namorado meu que a gente se conheceu num domingo. Ele não era meu namorado ainda, claro, ele foi lá em casa, a gente tinha se conversado um pouco pelo Tinder. E ele foi lá em casa, a gente conversou, a gente trocou, foi super legal. E no dia seguinte, ele tinha falado de uma comida lá, e no dia que ele veio na minha casa, ele trouxe um brownie pra mim. E no dia seguinte, eu tinha feito aquela comida e eu apareci na porta da casa dele pra levar. Então você pensa, meu Deus, que emocionado, você conheceu o boy num dia, e no dia seguinte já tava na porta da casa dele com... Mas foi um ato de carinho e ele recebeu super bem. E a gente teve uma relação incrível. E eu aprendi um monte com ele, ele aprendeu um monte comigo. Eu lembro de uma outra cena da minha vida em que eu conheci uma pessoa e na balada, e da balada a gente já foi junto pra casa, e de casa a gente passou o dia inteiro junto, a gente não descolou e ficou junto o tempo todo. E a gente ficou 7 anos e meio junto. Fico pensando, se eu não tivesse sido ansioso e chamado ele pra ir lá pra casa e não tivesse passado tempo com ele, Caio, mas tá falando só de relacionamento. Tô falando agora de relacionamento. Vou falar de outra coisa também. Eu lembro que quando eu me formei, assim que eu me formei, eu tinha ainda pouquíssima experiência e eu tive uma oportunidade de ir para fora do Brasil. E chegando lá, eu tinha uma ânsia de ser psicólogo, uma ansiedade, um desespero. E eu comecei a atender e em 3 meses eu tinha uma clínica cheia. Imagina se eu tivesse, não, deixa eu ir devagar, deixa eu esperar. A gente valoriza muito a calma, o ir devagar, o não ter pressa. Só que é muito louco isso, porque a gente vive num mundo onde as coisas são tão aceleradas e toda hora dizem pra gente, vai devagar, não seja emocionado, não seja rápido, não diga o que você sente, não... Parece que há um grande poder, assim, dizendo como a gente deve ou não deve viver a nossa vida. E se eu for acelerado? E se eu não quiser ir devagar? E se eu quiser dizer eu te amo logo? E se eu quiser mergulhar de cabeça? Caio, mas você pode sofrer. E ir devagar não te faz sofrer? Eu lembro de quantas vezes eu fui viajar com uma pessoa que eu tinha acabado de conhecer e algum amigo meu falou, mas você nem conhece ela, nem conhece ele. E eu pensava, mas tem oportunidade melhor de conhecer alguém do que indo viajar junto com essa pessoa? Vocês já viram aqui nos meus stories a Dani, que é minha melhor amiga, ela é psicóloga, hoje é sócia da minha clínica. Sabe como a gente virou amigo? A gente foi na casa de uma pessoa em comum, já almoçar, ela fez uma lasanha pra gente. E eu comecei a falar da Chapada dos Veadeiros e falei, vamos pra Chapada dos Veadeiros comigo? E elas falaram, vamos! E era a primeira vez que eu tava jantando, almoçando com a Dani. E a gente foi junto pra Chapada dos Veadeiros de carro, 18 horas dentro de um carro. E a gente fez aquelas viagens, a gente voltou melhores amigos. Nossa, cara, mas podia dar muito errado. Podia ter sido uma merda, podia ter descoberto que a gente não se dava bem, que eu não gostava dela. E pronto, já me salvei um tempo, agora não vou mais investir nessa relação. Mas não, foi incrível, a gente se conectou, a gente virou melhores amigos. E a gente é melhor amigo até hoje. Eu tenho uma outra amiga, Cíntia Cruz. Vou deixar o arroba dessas pessoas aqui embaixo. Sabe como eu a conheci? Eu mandei mensagem pra ela por WhatsApp, por inbox do Instagram. E 3 dias depois, eu tinha falado com ela num dia, 3 dias depois eu me ofereci pra ir jantar com ela na casa dela, era época de pandemia, então você não podia sair nos lugares.
Eu fui, cheguei lá às 8 da noite e fiquei até às 4 da manhã conversando, falando da vida, me abrindo, trocando. Caio, mas isso é muito ansioso. Você mal conhecer a pessoa e já vai abrir a vida pra ela? E hoje ela é uma das minhas melhores amigas. Eu não estou dizendo para você fazer como eu não estou dizendo seja ansioso como eu sou. O que eu estou dizendo é que a gente olha para o aspecto da vida como se ele fosse só negativo, como se fosse só uma coisa ruim, como se ser emocionado fosse a pior coisa que pudesse acontecer. Aí você critica quem é emocionado, quem é ansioso, e vê histórias de amor na internet das pessoas que se conheceram logo foram para Paris juntos e você fica com inveja. Bom, se você for super racional, isso não vai rolar. Ou vai? Não vai. Eu lembrei de uma história que eu quero compartilhar com vocês. Eu tive um paciente que chegou para mim com diagnóstico de TDAH, com uma atenção muito dispersa. Ele tinha muita dificuldade de ser atento. E ele era contador. Ele passava o dia inteiro na frente de um aplicativo, de uma planilha, preenchendo números e tal. Era um trabalho que exigia muita atenção dele. E é muito louco, porque eu não estou em casa agora, mas no meu instituto, onde eu tenho os psicólogos, que eu indico para quem quer fazer terapia, a gente tem uma linha, um modo de olhar para a vida despatologizante. É isso. A gente não compra essas patologias, não é porque alguém disse que aquela pessoa era isso ou era aquilo que a gente vai tratar como se fosse. E esse paciente chegou para mim com esse diagnóstico, mas eu coloquei esse diagnóstico um pouco de lado para olhar para ele para além do diagnóstico. Bom, e aí eu queria entender alguém que se dizia desatento, com uma atenção tão dividida, como que ele foi parar em contabilidade? Não parecia que fechava, sabe? Ele tinha um pai, e esse pai dizia para ele basicamente que uma profissão de respeito, você tinha que usar terno e gravata e ir para o escritório. Então ele tinha ali direito, contabilidade, ele foi para contabilidade e muito para atender esse desejo desse pai de que ele fosse um homem de terno. Só que olha que curioso, esse cara ele era um esportista, ele jogava futebol, ele ia para academia, ele fazia vários esportes e tal. Ao longo do tempo, ele falava pra mim, eu preciso tomar remédio pro meu TDAH, e o meu TDAH me atrapalha muito no consultório, no escritório e tal. Bom, no trabalho terapêutico, eu fui tentando falar pra ele que talvez ele fosse mais do que aquele diagnóstico. E talvez aquilo que ele estava dizendo, que era terrível, que era coisa que ele tinha que se livrar, e ele se colocava, se ele ia fazer yoga, porque ele viu algum psicólogo, alguém falando na internet que o yoga ia ajudar ele. Ele ia fazer meditação, ele ia fazer tudo que mandava, ele ia tentar fazer para se livrar daquela tensão distribuída que ele tinha. Conforme a gente foi trabalhando e eu fui resgatando o senso de valor dele, eu comecei a desafiar ele que talvez aquela intensidade toda, aquela velocidade toda e aquela atenção que era curiosa e se dividia para todos os espaços, poderia ser algo não negativo, talvez algo positivo até. Enfim, vou resumir a história para caber. Ele foi fazer um curso de árbitro de futebol, onde exigia que ele fosse muito rápido, se movimentasse muito e, pasme você, que ele tivesse com o olho em vários lugares ao mesmo tempo, vendo o que acontecia na bola e o que acontecia no campo ali do outro lado. Bom, o resumo é que ele deixou de ser contador, virou juiz de futebol, começou a trabalhar com isso, ganhando dinheiro, mas para isso ele teve que entrar em paz com quem ele era, parar de se ver como um TDAH, como alguém que tinha distração e fazer as pazes, que talvez aquela coisa que todo mundo disse para ele que ele tinha que se livrar, podia ser a potência dele, podia ser a coisa que ia fazer ele ser alguém diferenciado e que traria muita força para ele. A gente resgatou essa força. O que eu quero dizer é, para de tentar se mutilar e tirar partes de você. Talvez essa ansiedade ou essa sensação deprimida que você tem é um convite para que você escreva poesia, para que você trabalhe com arte, para que você respeite sua sensibilidade e promova algo. Talvez isso que é um sintoma, na verdade, seja algo que pode ser transformado em força. Você só precisa do olhar certo, da ajuda certa para fazer isso. Se vem desse vídeo você se identificou, puxa, Caio, eu tenho que mudar há muito tempo uma coisa, eu acho que eu não vou conseguir. Talvez ao invés de mudar essa coisa, eu quero aprender a usar ela ao meu favor. Deixa eu ficar aqui embaixo, posso te indicar um terapeuta que vai ter esse olhar para isso. Mas o mais importante, não entra nesse ano sofrendo a respeito de coisas que possivelmente estão aí, que fazem parte de quem você é e que são beleza, que podem ser transformadas em potência. Aceita você como você é e usa tudo que você é ao seu favor. Eu espero que esse vídeo tenha tocado você. Um beijo.